Fala galerinha, professor Alan Ribeiro, professor de Geografia. Hoje convido vocês a gente falar um pouquinho sobre os fatores climáticos. Bora pro vídeo. Os fatores climáticos são responsáveis pelo processo de diferenciação das paisagens no nosso planeta. Eles acabam influenciando as condições atmosféricas, eles vão modificar essas condições. Eu costumo dizer que, teoricamente, já que a gente tem apenas uma atmosfera no nosso planeta e apenas um corpo que manda calor para o nosso planeta, que é o Sol, teoricamente nós poderíamos dizer que o nosso planeta era para existir apenas uma temperatura, ou a temperatura era para ser semelhante em toda a nossa superfície. Só que isso não acontece. Por que não acontece? Por conta dos fatores climáticos. Então a gente vai procurar entender cada um hoje, tá? Eu apresento para vocês esses 5, algumas pessoas acabam dividindo 2, que a gente vai já ver, e acabam sendo 6, ou também outras acabam apresentando aí um 7º fator, que é a vegetação. Eu costumo trabalhar com esses 5, porque quando a gente vai falar, por exemplo, sobre os biomas, acaba compreendendo melhor a relação da vegetação com essas características climáticas. Então bora nós! O primeiro fator climático, o fenômeno natural que vai modificar as condições atmosféricas, vai ser a latitude. O que é a latitude? É a distância de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador. A linha do Equador, essa linha aqui, ó, central, vai ser o ponto zero e ela vai dividir a Terra em 2 partes, o norte e o sul. Saindo do Equador e se aproximando dos polos, a gente vai de 0 a 90, né? Seja para norte ou para sul, tá certo? Então a latitude vai ser essa distância em relação à linha do Equador. E como é que essa distância do Equador acaba influenciando a modificação da temperatura? Olha o que acontece. Como eu falei, a partir dessa curvatura, nós vamos ter um processo de aquecimento diferente da nossa superfície. Vou colocar aqui 3 raios solares. Eu vou colocar um aqui próximo à linha do Equador e esses outros aqui próximo aos polos, tá certo? Esse raio solar central, próximo ao Equador, ele percorre uma distância menor. Então ele vai chegar aqui na nossa superfície com mais força, com maior intensidade, certo? Porque ele cansou menos. É só tu pensar, tu vai cansar mais quando? Correr 10 metros ou correr 1 quilômetro? Correndo 10 metros, tu vai chegar aí no teu destino final mais disposto, tá? É o que acontece com esse raio solar aqui. Mas percorrendo essa menor distância, ele vai chegar de maneira mais intensa. Vai ficar também responsável por aquecer uma área menor. Então imagine aí, depois do teu percurso, tu vai ter que limpar uma casa. Então se tu percorrer uma distância menor, tu vai conseguir limpar essa casa com maior rapidez ou com maior disposição. Aqui nos polos, ele vai percorrer uma distância maior. Além de percorrer uma distância maior, vai ficar responsável por aquecer uma área maior. E aí ele vai fazer isso com menor intensidade, porque já está cansado, vai ficar responsável por uma área maior, então ele vai fazer esse serviço de maneira aí menos disposta. Um outro exemplo que eu costumo dar também, tenho quase certeza que você já brincou com laser quando você era criança, aquele laser vermelho que você apontava nas paredes e tal, ou então faz com a lanterna do teu celular ou uma outra lanterna aí. Se tu pegar essa lanterna ou esse laser, aproximar da parede, tu vai ver que a bolinha, a luzinha, vai ser bem pequenininha, só que a intensidade vai ser alta. Tu vai ter uma luz forte e uma bolinha bem pequenininha. Se tu afasta esse celular ou essa lanterna da parede, o que acontece? Essa luz, essa bolinha, vai aumentar o tamanho e a intensidade dessa luz vai diminuir, certo? É o que acontece, aqui é como se o Sol estivesse brincando com laser, ele está mais próximo ali da faixa do Equador, então essa bolinha vai ficar pequenininha, mas com maior intensidade. Aqui nos polos, ele já distanciou. Então a bolinha vai ficar maior, com menor intensidade. Certo? Isso resulta o quê? Próximo à linha do Equador, próximo às baixas latitudes, as menores distâncias da linha do Equador, eu tenho uma maior temperatura. À medida que eu me afasto, essa minha temperatura vai diminuindo. Certo? Então aqui, ó, eu tenho maior temperatura e aqui eu tenho menor temperatura, certo? Para a gente poder compreender. Então esse é o primeiro fator de diferenciação da temperatura ou das condições atmosféricas no nosso planeta. Um outro que eu coloquei foi a altitude. O que é a altitude? É a nossa altura em relação ao nível do mar.
Então vou ter aqui, ó, 0 metros de altitude, então estou aqui ao nível do mar, vou colocar aqui 300 metros de altitude e aqui eu vou colocar 1000 metros de altitude, certo? Então eu tenho alturas diferentes. Vamos imaginar então que essa linha aqui vai ser a nossa atmosfera. Então como é que para a gente poder entender a lógica da altitude influenciando aqui nas condições climáticas. Aqui, dos 0 metros de altitude, da menor altitude, eu vou ter uma distância maior para a minha atmosfera. O que acontece? Nessa distância maior, eu vou acumular mais ar, certo? O que aquece na atmosfera são os gases, é o próprio ar. Então, se eu tenho mais gases, se eu tenho mais ar, aqui eu vou ter um maior aquecimento. Além disso, essa maior quantidade de ar vai fazer com que a gente tenha uma maior pressão. O que é a pressão de novo? O peso do ar. Então aqui eu tenho mais ar, então vai ficar mais pesado, maior pressão. E além disso, como eu tenho mais gases, eu vou ter um maior aquecimento. Então aqui em 0 metros de altitude eu vou ter uma maior temperatura e também uma maior pressão. Ok? Porque eu tenho uma coluna maior de ar, vamos imaginar assim. Já aqui nos 100 metros, no 1000 metros, vai estar mais próximo à atmosfera. Estando mais próximo à atmosfera, esse meu tamanho diminui, então eu diminuo a quantidade de ar, diminuindo o aquecimento e diminuindo também o peso sobre a minha superfície. Então eu vou ter uma menor temperatura e uma menor pressão, certo? Então esse vai ser o nosso segundo fator de modificação das nossas características atmosféricas e climáticas. O terceiro fator são 2 fatores juntos, e aqui foi que eu disse que algumas pessoas acabam diferenciando. Eu costumo trabalhar junto, porque eles se complementam. Continentalidade e maritimidade. O que é isso? A influência do continente ou a influência do mar. A física, a química, vai dizer para a gente que os corpos aqui na superfície, eles têm uma resistência diferente de receber calor e perder calor. O que é isso? Alguns corpos aquecem mais rápido e esfriam mais rápido do que outro. A areia ou continente tem maior facilidade de receber calor e perder calor. Já a água não, demora mais. É só tu imaginar, por exemplo, a faixa de praia. Tu foi para a praia com os amigos e tudo, chegou 6 horas da manhã, ixi, porque tão cedo? É só o nosso exemplo. Chegou 6 horas da manhã na praia, a areia da praia vai estar fria. Meio-dia, essa areia já vai estar quente. À noite, essa areia volta a estar fria. A água já é diferente. Algumas pessoas têm dúvida, não conseguem perceber. Teoricamente, pela manhã, a água é para estar fria, à noite é para estar morna. Por quê? Porque a água, ela demora mais, então demora mais a aquecer. Então ela vai passar o dia todinho aquecendo para a noite começar a perder calor. Então ela passa a noite todinha perdendo calor e aí de manhã ela vai estar fria. Já a areia não. Rapidamente aquece, rapidamente ela perde temperatura, ela esfria. Então o que é que isso vai resultar? Isso vai resultar numa diferença da amplitude térmica. O que é? Deixa eu colocar aqui. O que é a amplitude térmica? A amplitude térmica vai ser a diferença entre a máxima e a mínima, ok? Entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Vou colocar aqui o exemplo no meu estado, Ceará. O Ceará está mais próximo ao oceano. Vou pegar a capital do nosso estado. Então, está mais próximo ao oceano. Fortaleza, a capital do Ceará, ela vai ficar aí numa área de maior influência do mar, do oceano. Então, o que acontece com Fortaleza? Então, aqui eu vou ter uma baixa amplitude térmica. O que é isso? A água não vai deixar aquecer tanto, nem esfriar tanto, certo? Então, eu vou ter uma baixa amplitude térmica. Vai girar ali a máxima nos 32 graus, a mínima nos 28. Então, a gente tem 4 graus de diferença. É uma baixa amplitude. Então, aqui eu vou ter uma baixa amplitude térmica. Já aqui esse local B, vou utilizar como exemplo Brasília, que já está mais distante do oceano, nós vamos ter maior influência do continente. Então, Brasília já vai aquecer mais durante o dia e esfriar mais durante a noite. Então, nós vamos ter uma maior amplitude térmica. É só você lembrar dos desertos de areia. Durante o dia
aproximadamente 40 graus, é muito quente. Durante a noite chega na casa dos 0 graus, muito fria. Então, a reação, a influência da areia faz com que a gente tenha uma maior diferença de temperatura. A influência do mar, do oceano, uma menor amplitude térmica, uma menor diferença de temperatura. O quarto ponto, correntes marítimas. O que acontece aqui nas correntes marítimas? Elas vão influenciar o local de destino a partir da sua temperatura, ocasionando também uma diferença na umidade. Olha o seguinte, nós vamos ter aqui, vou colocar aqui 3 exemplos de correntes marítimas. O que são as correntes marítimas? São como se fossem rios dentro do oceano. Para quem assistiu aí Procurando Dory, Procurando Nemo, vai lembrar daquela cena que as tartarugas estão passando aí, sendo levadas pela uma correnteza. Aquilo dali é corrente marítima. Elas vão influenciar a partir da temperatura e também da umidade. Vamos só imaginar. Tu vai colocar uma panela com água no fogão. Tu não acendeu esse fogo. A panela com água vai ficar ali. Não vai acontecer nada com ela. O que acontece? A corrente marítima fria, além de trazer uma menor temperatura, porque é fria, vai trazer também menor umidade. Por quê? Porque essa água fria, ela evapora menos. Se evapora menos, chove menos. Já a água quente vai trazer uma maior temperatura e tu acendeu o fogo da panela, lembra? Acendeu o fogo, essa água vai começar a aquecer, vai evaporar. Se tu botar uma tampa em cima, tu vai perceber que essa tampa vai ficar molhada. Se tu chacoalhar, balançar essa tampa, vai cair água. Então a água quente evapora mais, chove mais. Então as áreas que são influenciadas pelas correntes marítimas quentes tendem a chover mais. As correntes frias tendem a chover menos. E por fim, aqui o nosso quinto exemplo, eu trouxe para a gente as massas de ar. Essas massas de ar, elas muito parecidas com as correntes, vão trazer para o local de destino um processo aí de influência tanto da temperatura como da umidade. E aqui elas vão trazer essa característica a partir do local de origem. Como é que a gente lê a massa de ar? Essa letra minúscula é o nome massas de ar. Essa letra maiúscula vai ser a faixa climática e essa letra minúscula a área de formação. Se vai estar no continente ou no oceano. A gente tem esses exemplos aqui. Esse primeiro exemplo aqui, massa equatorial continental, formada aqui em cima da floresta amazônica. Essa massa de ar, ela vai ser quente, porque está na faixa equatorial, e a gente viu aqui, ó, que é a faixa que mais recebe calor, então é muito quente. Equatorial e continental, formada em cima da floresta amazônica, nós vamos ter uma grande quantidade de evapotranspiração, a transpiração da vegetação, essa umidade vai subir, vai evaporar, assim também como a água dos rios. Então essa região vai ser úmida. Então a gente tem uma massa de ar quente e úmida. Massa equatorial atlântica também vai ser quente, faixa equatorial, e também vai ser úmida por conta do Oceano Atlântico. Esse calor vai fazer essa água evaporar. Eu vou ter aqui a massa tropical continental. Nesse caso vai ser quente e essa formação continental vai trazer uma baixa umidade. Então ela vai ser seca. Massa tropical atlântica também vai ser quente por estar numa faixa climática quente, os trópicos, e vai ser úmida por conta de estar sendo formado no Oceano Atlântico. E por fim, massa polar atlântica vai ser fria e olha o detalhe. Apesar de ser fria, nós temos calor suficiente para fazer a água evaporar. Então nós vamos ter aqui úmida. Nesse caso é quente, mas não tem água disponível para evaporar, então vai ser seca. Nesse caso, apesar de ser fria, nós temos calor suficiente para a água evaporar. Então vai ser úmida porque está sendo formada do Oceano Atlântico. Então, galerinha, esses daqui são os fatores climáticos. São os fenômenos naturais que acabam influenciando a modificação das características climáticas atmosféricas no nosso planeta. Então esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui quais outros assuntos você quer que a gente traga para o nosso canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, não esquece de se inscrever e até um próximo vídeo. Abraço!